Oi, eu sou Yasmin e esse é meu canal. E se você chegou nesse vídeo é porque você tem interesse em pregar. Oficialmente eu comecei a pregar, ser convidada a pregar em outras igrejas, foi esse ano. Com 14 anos eu me chamaram para liderar o Ministério Infantil. E com 16 anos, 15 para 16, eu comecei a liderar o Ministério de Adolescentes. E através desses cargos eu aprendi mais ou menos em como lidar na frente do público. Mas é algo totalmente diferente, é uma experiência engraçada, porque era muito diferente eu estar de frente das crianças e de frente aos adolescentes do que estar de frente à igreja toda. Então, com esse pouco tempo, eu já aprendi algumas coisas que eu espero, através dessas dicas, que são 8 dicas, ajudar você a perder o seu nervosismo, ou até mesmo a ganhar mais confiança para falar sobre a palavra do Senhor. Eu queria primeiro testemunhar sobre a primeira vez que eu preguei. A primeira vez que eu preguei foi com 14 anos. Eu lembro do dia porque eu levei o maior tombo da minha vida. Eu tinha 14 anos, eu tava muito nervosa, porque além de ser o primeiro dia que eu ia pregar, eu ia fazer a transição do meu cabelo, que o meu cabelo antigamente era liso, e eu ia fazer a transição para ele cacheado. E misericórdia, eu acordei 6 horas da manhã, porque eu não consegui dormir de tão nervosa que eu estava, tá? Nervosa, ansiosa pelos 2 motivos. E aqui em casa tem uma escada que é meio que aberta, então o cachorro consegue subir e descer. E eu acordei e era já de manhã, era mais ou menos 6h30, 7 horas. E eu fui descer a escada, só que o meu cachorro ele sempre para pra gente passar. É um educado. Mas nesse dia ele resolveu me atropelar na escada. E a minha escada é grande, ela tem 17 degraus e eu fui cair. Eu tava descendo, eu tava no 7º, então faltava 10 mais ou menos. E eu caí da escada e me ralei toda. Mas eu tava tão cheia de adrenalina no sangue que eu não senti nada, certo? Só que minha perna toda tava igual que se tivesse algum leão me atacado. Eu não é exagero, sério. Teve uma pessoa que me usou falando, será que um tigre te atacou? Minha canela toda tava arranhada. E eu fui mesmo assim, eu fui no cabeleireiro e eu fui pregar. De tão nervosa que eu estava, a pregação durou 1 minuto. Foi 1 minuto e era um culto de mulheres. Eu lembro desse dia até hoje. E foi uma pregação escrita, o versículo da pregação se encontrava em Provérbios, certo? Provérbios, isso. Não me lembro a pregação, já faz muito tempo, já faz 5 anos que aconteceu isso. Só que depois daquele dia, eu meio que travei. Aí eu só fui pregar de novo. Só ter coragem de estar na frente da igreja com mais ou menos 15 anos. E foi numa consagração, então tinha mais ou menos 3 pessoas, 4 pessoas. Uma igreja muito pequena, ainda mais numa consagração que é durante a manhã. E era uma manhã de sábado, tinha quase ninguém. Tinha 4 pessoas, E eu fiquei muito nervosa. A pregação durou 5 minutos. Eu não falo do tempo como se uma pregação longa fosse algo maravilhoso. Mas a questão é que eu demorava mais ou menos 1 hora, 1h30 preparando um esboço, uma pregação, lendo a Bíblia um atrás de outro versículo e tal. E eu ficava tão nervosa que eu atropelava tudo. Eu atropelava e falava rápido e tal. E as pessoas não conseguiam entender o que eu queria dizer. Depois disso, e essa segunda pregação, a minha Bíblia é cheia de papel.
todos os papéis caíram no chão, teve que vir alguém me ajudar, porque meus papéis caíram tudo no chão na hora que eu fui abrir a Bíblia para ler o versículo. Ó, uma vergonha que só. Mas aí sim, aí travei de vez e só voltei a pegar esse ano. Eu tenho, começo do ano eu tinha 18, agora eu estou com 19. E aí nesse ano eu comecei a pregar de novo. E aí nesse ano, depois de passar mais ou menos 2 anos de diferença de um do outro, eu ganhei mais maturidade e aprendendo mais com o Espírito Santo sobre o autodomínio, o autocontrole lá o último fruto que diz lá em Gálatas 5. Esse vídeo seria um vídeo que eu queria ver quando era mais nova. Dica número 1. Tenha seus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. É a primeira dica para você. Tenha seus ouvidos atentos ao Espírito Santo. Por quê? Lá em Lucas capítulo 2, versículo 11 está escrito: E quando vos conduzires às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que é a vez de responder, nem do que é a vez de dizer. Versículo 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Então aqui no versículo 12 nós vemos que o Espírito Santo nos ensinará o que nós devemos falar na hora de estarmos à frente das sinagogas, que seriam os templos, ou na frente dos magistrados, ou na frente da autoridade. Então o Espírito Santo, ele vai nos revelar, naquele momento lá da pregação, ele vai nos revelar como conduzir, ele vai nos guiar em que assunto tocar, ele vai nos dar palavras de conhecimento, alguns ele vai dar profecias, revelações e assim por diante. Ou até mesmo vai ser uma pregação que não tenha palavras de conhecimento, nem profecias, nem alguma coisa assim, mas que o Senhor irá trabalhar nas pessoas. Mas é algo interessante porque quando nós estamos começando a pregar, isso foi muito comigo nas primeiras 2 ou 3 vezes, é que a gente faz o esboço, é importante porque a gente está começando, então a gente facilmente, por causa do nervosismo, nós nos perdemos no assunto. Então é interessante ter um esboço, só que não podemos nos limitar àquele pedaço de papel. Aquele papel vai nos auxiliar. Então é como eu estivesse na frente de uma sala apresentando um seminário. Todo professor de humanos manda a gente fazer alguma coisa assim. Junta um grupo, bota um slide e temos que falar do assunto. É chato quando a gente vê que a pessoa que está nos ensinando não tem domínio sobre aquilo e precisa ficar lendo toda hora o papel. Aquela pessoa perde o crédito. Eu não vou acreditar totalmente no que ela diz, porque nem ela sabe o que ela está dizendo. Ela precisa ficar com aquele papel na mão toda hora. Então, se você está usando papel, que seja para ele te auxiliar. É para você lembrar qual é a referência do versículo que você vai ler, para relembrar os nomes dos tópicos que você vai querer falar. Mas, acima de tudo, que o Espírito Santo, seus ouvidos, estejam atentos ao que o Espírito Santo quer dizer. Que você pode começar a pregação de um jeito, está escrito lá nos bolsos, você tem que falar desse tópico. E através desse tópico, o Senhor vai te revelando mais coisas. E aquilo que o Senhor está te revelando pode ser sobre a vida de uma pessoa que está ali. Ou talvez sobre uma pessoa que não está dentro do templo, mas está escutando sua voz na casa do vizinho. E assim por diante, pois a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela sempre vai dar frutos, mesmo que a gente não veja. Vai ter frutos. Acredite nisso, pois a palavra do Senhor é viva. Certo? Então, eu espero que você já lembre. Então, primeira dica, anota aí no caderninho. Primeira dica, tenha os seus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Então, durante a pregação, eu falo sempre tenha um relacionamento com o Senhor. Mas durante o tempo que você for pregar, a semana que você for pregar e você não tem esse costume ainda, faça um jejum, pede para o Senhor, o Espírito Santo, para você estar mais sensível ao fluir dele. Então você tá, isso aqui tá acontecendo, tô vendo um mover. Pede pro Senhor abrir seus olhos espirituais para você ver o que o Senhor tá querendo trabalhar naquele lugar, naquelas pessoas. Entendeu? Esteja mais sensível ao Espírito Santo. Dica número 2. Ore alguns dias antes do dia da pregação sobre o assunto. O que isso quer dizer? Que não prepare a sua pregação perto do dia. Eu vou pregar sábado, de manhã eu vou preparar
a pregação sexta-noite. Por que tem que ser alguns dias antes, Yasmin? Porque se você deixar na última hora, no dia de sexta, você pode estar estressado, você pode estar cansado, pode acontecer algo de ruim e você não vai ter cabeça para sentar e estudar a palavra do Senhor e estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque o dia foi angustiante, pois a sua cabeça está estourando. Então, durante a semana toda, se prepare. A pregação vai ser sábado, então segunda vou fazer um jejum e buscar o Deus, buscando o Espírito Santo, falando em línguas e tal. Busquei o Espírito Santo, tá. Segunda, fiz um jejum para ficar mais sensível ao Espírito Santo, tal e coisa, para matar minha carne, entendeu? Menos de mim, mais de Deus. Terça-feira, pedi ao Senhor Deus uma revelação de um versículo e o Senhor me guiou para esse assunto. Vou botar aqui um assunto amizade. Foi o que veio na minha cabeça. E eu vou estudando mais o que a Bíblia fala sobre amizade. Aí quarta e quinta eu vejo sobre o estudo sobre amizade, quais versículos eu vou pegar. E sexta-feira eu oro sobre aquilo, ó. Senhor Deus, eu te entrego essa pregação, que não seja eu falando, mas que seja o seu Espírito Santo, que eu seja instrumento para as suas mãos, que eu possa ser canal de bênção para outras vidas. E sábado você vai estar tão firme naquilo que você escreveu, você vai ter tanta certeza que aquilo vem do Senhor, porque você teve esse momento de relacionamento, esse momento de entrega, esse momento de busca, que no dia da pregação você vai ver acontecendo. E vai acontecer de uma forma muito natural, porque você buscou. Depois que você recebe do Senhor, é fácil deixar fluir. Então, durante a semana toda você recebeu uma mensagem do Senhor. O Senhor falou uma coisa segunda, terça testificou, quarta ele falou de novo, quinta testificou e sexta-feira ele te encheu de autoridade. E sábado você vai e você chega, pega o microfone e só passa aquilo que o Senhor te deu durante a semana toda. Certo? Então, primeira dica, esteja atento à voz do Espírito Santo. Segundo, ore alguns dias antes da pregação sobre o assunto que irá falar. Um outro assunto é que, se você for convidado a pregar, nesse tópico ainda, no tópico 2, se você for convidado a pregar e num culto temático, não fuja do tema, tá bom? Se o pastor tá fazendo uma campanha ou se o culto é para as irmãs, é porque aquele público que está na igreja e está interessado em escutar sobre aquilo, estão buscando conhecimento da palavra do Senhor sobre aquele determinado assunto. Então é sobre mulheres, a palavra do Senhor fala muito sobre mulheres, entendeu? Não só existe aquele versículo que a mulher é mais preciosa do que as pedras preciosas, entendeu? Não, é mais valoroso que pedras preciosas, gente. Entendeu? Eu tô parafraseando, não lembro do versículo inteiro. Existe muito mais do que só um versículo sobre mulheres. Então, se o culto é de mulheres, fala sobre as mulheres valorosas, mulheres, todo tipo de mulher, deixa o Senhor te usar. Ah, se não for um culto temático, fale aquilo que o Senhor está falando com você. Então, eu acho interessante porque esse ano eu já tive 4 experiências de pregação em público, sem ser dentro da minha igreja, em outros lugares. E eu tive 2 experiências com pregação temática e 2 experiências pregando textual. A diferença é, pregação temática segue um tema, então eu posso fugir do texto escolhido, então eu posso... Se o meu texto base for em Mateus, se é uma pregação textual, eu posso usar versículo de Salmo e tal e tal. Se é uma pregação textual, eu não posso fugir do texto, eu vou seguir o versículo 1, 2, 3 e assim por diante, é mais ou menos isso. E na primeira pregação textual que eu tive a oportunidade de pregar esse ano foi do culto das irmãs. E o Senhor Deus me guiou, o Espírito Santo me guiou para falar sobre as mulheres ao pé da cruz, pois no momento que Jesus foi crucificado, havia mulheres. E as mulheres foram as primeiras a encontrar o túmulo vazio. Então elas que foram lá domingo de manhã para passar bálsamo no corpo de Cristo e viu que estava vazio. E é muito interessante o que acontece nesse processo de morte, ressurreição e o fato das mulheres estar envolvidas naquele ambiente. E que no momento de morte, do sacrifício de Jesus, elas estavam chorando aos seus pés, pois o amavam, pois eram suas discípulas. E, enfim, a pregação é outra história. E a segunda oportunidade que eu tive de pregar
sobre tema era um assunto que eu não conhecia muito, que era primícias. A minha igreja não dá primícias, não fala sobre primícias. E eu tive a oportunidade de pregar sobre isso. Fui convidada para um culto de consagração, e seria o culto das primícias da igreja desse meu conhecido, do meu irmão no caso, que é diácono, e me convidou. Eu não sabia do assunto, então eu, durante a semana toda que eu ia pregar, eu pesquisei sobre o assunto e foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Eu senti algo naquele culto, algo que eu não tinha sentido nos outros cultos. Era algo que, por eu não ter o total domínio, eu falei o básico, do básico. Mas através do básico, o Senhor me usou para tantos outros assuntos que foi algo extraordinário. Toda honra e glória ao Senhor. E as outras duas oportunidades que eu tive foi uma pregação de evangelismo que acontece na rua, e naquele momento o Senhor estava falando sobre confiar nele. Então a mensagem que eu trouxe para aquela pregação foi o que o Senhor tinha me revelado, que era sobre confiança. E a outra oportunidade eu falei sobre a paz que excede todo o conhecimento. E foi interessante que nessa semana que o Senhor estava falando sobre paz que excede todo o conhecimento, era a semana mais que eu tinha mais ansiedade da minha vida, que era o momento que ia sair o resultado do Enem. E eu estava muito ansiosa. Só que aí o Senhor fala: Yasmin, a paz que excede todo o conhecimento, confie em mim, espere em mim. E aí foi algo sobrenatural também, pois aquela mensagem corta tanto os irmãos que estão escutando, como estava cortando a mim também. E é muito importante você perceber que, se você for pregar, traga algo que realmente o Senhor trabalhou em sua vida. Sério, de verdade, porque o irmão que vai te escutar vai ver que você está sendo sincero, que você está com um coração puro falando sobre aquele assunto. Gente, já tem 16 minutos. Me perdoa. Me perdoa pelo tamanho do vídeo, mas continue até o final, por favor. Dica 3. Ore sobre sua ansiedade e nervosismo. Eu tenho muito nervosismo quando eu sou colocada em pressão. Eu fico muito nervosa, fico me tremendo. É horrível. Eu já tenho ansiedade crônica, entendeu? Eu já fui cada como ansiosa. E esses momentos eram um absurdo. Por isso que eu corria tanto na hora de pregar. Mas eu comecei a praticar a oração, entendeu? De pedir pra Deus: Pai, tenha controle sobre os meus sentimentos, me dá o fruto do autocontrole, que está escrito em Gálatas 5. E sempre antes de pregar eu faço a oração: Senhor meu Deus, que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo usando a minha pessoa, que tudo que aconteça seja para sua honra e glória, e me dê autocontrole. Está escrito assim em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Então, se você está ansioso, pede para Deus acalmar, tranquilizar seu coração. Me lembrou a música da Alma Batida agora. Mas ore para Deus para acalmar o seu coração. Em Gálatas 5, versículo 22, fala sobre os frutos do Espírito Santo. E o último fruto que se fala é o domínio próprio. Então, através do Espírito Santo, através do fruto do Espírito, você consegue se controlar. Então, vai dar aquele frio na barriga, aquele coração disparado, mas você vai, através do Espírito Santo, do fruto dele, ter o controle sobre os seus impulsos e emoções e conseguir fazer a obra. Quarta dica: entenda que quando já tem o Espírito Santo sobre você, você tem autoridade através do poder de Cristo. Então, quando nós estamos revestidos do Espírito Santo, então o Espírito Santo está aqui em mim, eu já tenho autoridade através do poder de Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então entenda, você já está, o Espírito Santo está sobre você. Está aqui, sobre você. Você tem a autoridade de Cristo, porque através do nome de Jesus Cristo, você irá curar, você irá libertar. Através do poder de Jesus Cristo, mortos ressuscitarão, enfim, o nome do Senhor, o poder do Senhor. Entendeu? Então, fique calmo. Se o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, desculpa, se o Espírito Santo falou, profetiza, não tenha medo, vá com coragem, você já tem a autoridade do Senhor. Se ele já está com o Espírito Santo está sobre você, tenha coragem. O Senhor te dá autoridade.
Está escrito em Marcos 16:17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em Lucas 10 está escrito assim, versículo 19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a você, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Interessante nós temos a autoridade do poder de Jesus Cristo por causa do Espírito Santo que está sobre nós, mas o mais importante não é que os espíritos nos submetem a gente. Não porque nós expulsamos demônios, não porque curamos. O mais importante é que nós somos conhecidos nos céus, pois os nossos nomes estão escritos lá. É interessante como que o Senhor Deus falava sobre Jó. E Jó era conhecido no céu. Isso que é importante, que nós sejamos como Jó e ser conhecido lá no céu também, pois isso que importa. Quinta dica. Peça para alguém que conhece a palavra, veja os seus bolsos. Eu acho interessante isso, porque como nós estamos começando e muitos de nós não temos curso teológico, não sejamos ignorantes achando que nós sabemos tudo. Estamos começando a entender a palavra do Senhor. E mesmo que a gente tivesse 100 anos e por esses 100 anos nós lêssemos a palavra do Senhor, estudássemos, a gente não saberia tudo. Pois a palavra do Senhor se renova todos os dias. Você pode ler um versículo 10 anos e o Senhor te dará uma revelação diferente do mesmo versículo nesses anos. Certo? Então, como nós estamos começando, entenda que você precisa de auxílio. Você sempre vai precisar de alguém, tá bom? Para alguém ler. Porque aquilo pode estar fazendo sentido para você, aquele esboço lá. Mas talvez a sua linha de raciocínio não está fazendo sentido para os outros. E se não estiver fazendo sentido, aquela pessoa vai falar, isso aqui não faz sentido. O versículo que você pegou aqui não tem nada a ver com isso que você está falando. Porque existe esse momento de interpretação e tem como interpretar errado, certo? Então, peça ajudar alguém, tá bom? E isso é até uma honra para aquela pessoa que está pedindo ajuda, porque está mostrando que você vê que o Senhor Deus deu autoridade àquela pessoa e aquela pessoa conhece as escrituras, tá bom? E minha sexta dica é fuja de escândalos. Parece engraçado ou até mesmo inútil essa dica, mas a questão é, a Bíblia abomina o escândalo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, está escrito: não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Então, quando eu falo em escândalo, se você for convidado a pregar em uma igreja e você aceitou, e essa igreja tem uma doutrina, você respeita a doutrina. Você vai honrar o pastor e aquela congregação. Então, se eu fui convidada para pregar numa igreja muito tradicional e as mulheres sempre usam vestido, eu não vou com uma calça rasgada, eu não quero escandalizar os irmãos, certo? Eu vou com os trajes que aquelas pessoas não ficarão escandalizadas. Alguém que tem uma tatuagem enorme no braço e aquilo vai escandalizar aqueles irmãos que são de uma igreja tradicional, eu vou botar uma blusa com a manga até aqui para não escandalizar eles. Porque se eles se sentiram escandalizados, eles não escutarão o que o Senhor Deus está dizendo através de você. E o escândalo faz aquelas pessoas pecarem. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, está escrito assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Então, aqui que eu queria focar, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Não toque em assuntos polêmicos. Isso mesmo, não toque em assuntos que você precisa estudar por dias, por meses. Existem alguns assuntos que todas as igrejas têm um ponto de visão diferente da outra. Isso são assuntos polêmicos. Então, você foi convidado, você não é daquela igreja, você foi convidado. Não toque em assuntos polêmicos, porque você só vai ter uma hora e meia para pregar, mais ou menos. Aquele assunto que você vai tocar, não tem como explicar em uma hora e meia. Tem que ser estudado um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 2 meses, porque é um assunto complexo, pois é um assunto longo, porque é um assunto complicado. Então, não traga assuntos que batem de frente com a doutrina da igreja.
não vá com trajes que possa escandalizar os irmãos, ok? Porque, por exemplo, se eu sou de uma igreja grande de jovens, a conhecida igreja da parede preta, é um meme isso, mas aquela que deixa o jovem ir com calça rasgada, então não vê problema nenhum disso, que tem tatuagem, tá? Problema nenhum nisso. Mas eu vou pregar numa assembleia, uma igreja pequena, tradicional, que tenha muitas pessoas de idade. Eu não vou com a minha calça rasgada e tal, entendeu? Eu não vou escandalizar ninguém, tá? Dica 7, penúltima, pregue o que você sabe. Parece idiota também, mas é porque muitas pessoas pegam assuntos que talvez não tenham o domínio todo sobre aquele assunto. Então, por exemplo, como a gente está no começo da caminhada, nós estamos na base do evangelho. Então, o que a gente sabe? Sabemos sobre amor, entendemos o que é a graça, o que é a misericórdia, assim por diante. Então, o que eu vou pregar é coisas básicas. É a base, a gente não foge da base, a gente prega sobre o amor de Cristo. O Senhor Cristo morreu na cruz por salvar os pecadores. É pela graça, não é pelo esforço. Então, eu sou salvo pela graça, não o meu esforço, o meu trabalho, entende? Porque se, por exemplo, como nós somos novos e ainda não temos estudo, não falo novo só a idade, mas novo na caminhada sobre a pregação, existem assuntos que é complexo e que, sendo que a gente não tem todo entendimento sobre aquele assunto, a algum momento a gente irá falar alguma besteira. É inevitável que a gente não fale uma besteira se a gente não conhece o assunto, certo? Então, fuja de assuntos que você não entenda. Sempre volta no básico, aquilo que é incontestável, que todo mundo entende. Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores. Nós somos esses pecadores. Através do relacionamento com o Senhor, através da santificação, através do Espírito Santo, nós manifestaremos a graça, a bondade, a misericórdia, a justiça do Senhor na terra. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé que faço agora. Ora, um fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Versículo 7. Querendo ser mestres de lei e não entendendo nem o que dizem nem afirmam. Então, vou repetir o versículo 7. Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Então, fuja. Tem muitas pessoas que querem ser mestre da lei, ou seja, mestre da palavra do Senhor, mas não entendem o que falam e não estão entendendo o que afirmam. Fuja disso, tá bom? A 8ª dica é: seja você mesmo. Eu não tenho um versículo base para isso, mas é porque quando nós começamos a pregar, nós pensamos que, nossa, eu tenho que pregar em voz alta, eu tenho que ter aquela entonação grossa, eu tenho que... aquele pregador tradicional do reteté. Se você não tem a voz alta, se você não tem a voz grossa, se você não tem aquela atitude, aquela personalidade, não force ser aquela pessoa, tá certo? Não force ser aquela pessoa porque você tem algo de único. E o Senhor Jesus, Senhor Deus, quer usar aquilo de único que Ele depositou em você para outras pessoas. Já existe Camila Barros. Então, pra que eu quero ser como Camila Barros se Deus já tá usando Camila Barros? Ele quer usar a mim, com a minha identidade, com a minha personalidade, com o meu temperamento. Ele quer usar o que Deus depositou em mim, que o Senhor Deus deu a mim. Porque Camila Barros já tá fazendo o trabalho dela. Não precisa ninguém ser parecido exatamente com ela, tá bom? Então, não tente ser pessoas que vocês não são. Pregue na simplicidade. Não tentem fazer algo extravagante para chamar atenção. É desnecessário isso. O evangelho é algo simples. Entendemos que existia 12 discípulos, 12 apóstolos, e que todos eles tinham, alguns deles tinham origens diferentes. Então vamos pegar aqui 2 exemplos, Paulo e Pedro. Paulo era um estudioso, um filósofo e tal, sabia das coisas. Quando a gente vai ler as pregações de Paulo, nós vemos uma pregação totalmente diferente,
do que Pedro. Não falo sobre a mensagem, os dois têm a mesma essência, falando sobre Cristo, sobre a salvação. Mas eles escrevem de formas diferentes. E o Senhor Deus usou os dois de formas diferentes. Mas tudo para honra e glória dele, tá bom? Então, existem alguns que são mestres da lei. O que quer dizer mestre é aquele que pregadores que pegam um assunto e vai desmembrando, pega lá na letra no grego e tal, e vai tópico 1, tópico 2, definição e tal, sabe, dá aula. E tem aqueles que, na simplicidade, só deixando fluir o Espírito Santo, deixar fluir as coisas, testemunho, isso e tal, na simplicidade Deus usa muito, tá bom? É porque Deus nos capacita, ok? Então seja aquilo que o Senhor já formou em você. Não tente ser um pregador, não se molda na que você vê nos outros. O Senhor que vai moldando você. Por fim, porque já tem 32 minutos, misericórdia, não será uma dica e sim um lembrete. Qualquer coisa que acontecerá de bom é para a honra e glória do Senhor, e de ruim será de aprendizado para você. Não desiste na primeira ou na segunda falha. Peça perdão a Deus caso você tenha cometido algum erro, uma falha na hora de falar ou tentar transmitir uma mensagem. E se puder se redimir na frente dos irmãos, peça desculpa e fale o que você errou e diga o que está certo, certo? Ter uma vida com Deus é uma caminhada, é um passo de cada vez, não uma corrida. Então, se você pregar hoje, você quer chegar ao nível, sei lá, o Luciano Subirá. Meu filho, não vai ser amanhã que você vai chegar no nível do Luciano Subirá. Vai ser anos e anos e anos. E não tem problema nisso. Na verdade, isso é muito bom. Porque o Senhor vai construir um caráter em você. Você vai criando uma experiência. E você vai ter conteúdo, pois o Senhor vai te entregar várias e várias coisas através desse ano. E você vai, liberando ao passar do tempo. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha para alguém que você quer ajudar, que você vê que tem talento para pregar, e deixa o seu comentário aqui embaixo. Até!